Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, tem a contratação de Emerson Royal, o segundo reforço da janela de transferências do Mengão. Primeiro veio o Saul e agora Emerson Royal, jogador de 26 anos, que vai substituir o Wesley, que está de saída do Flamengo. Ele que fez um dos gols ontem da vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino. O Flamengo quebrou o tabu de vencer o Bragantino fora de casa. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva. Dê aquela forcinha no like também, isso é muito importante. A sua inscrição ajuda o canal a crescer e o seu like ajuda no engajamento do vídeo. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 24/7. Bora para a notícia. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando o Globo Esporte, agora 12h59, e a gente começa com a virada rubro-negra. Demorou, né? Mas o Flamengo finalmente venceu em Bragança Paulista. E agora está um pontinho só do líder Cruzeiro, que ainda tem um jogo a mais. O Flamengo é assim, né? Normal, crise de manhã, uma felicidade à noite. Pensa num clube que adora uma crise. A semana que começou com um final feliz para o caso Pedro foi tomada pelo caso Runco. O médico foi demitido depois de mandar uma mensagem dizendo que a lesão de Nico de la Cruz é crônica e irreparável. Eu tenho já 6 anos aqui e sempre acontecem muitas coisas. A gente tenta sempre nos fechar para que isso não nos involucre, mas às vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. E de difícil já bastava o jogo. O Flamengo não vencia o Bragantino fora de casa desde 1996. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Ainda tem aquele cara que, contra o Flamengo, espalma Cleiton! Vira o Neuer. Desculpa aí, Cleiton, mas o Neuer da noite foi outro. Autorizado, John Rossi! Defesa impressionante no chute de John. Aí veio o segundo tempo e o Bragantino ligou o modo avalanche. Autoriza David Oliveira Lacerda. Bola rolando, está valendo o começo do segundo tempo. Lucas lançado, saiu na cara do Rossi, bateu. Gol! Bastaram 8 segundos para o Lucas Barbosa vencer o Rossi, aproveitando um passe de craque de John. Acha exagero? Dá uma olhada nesse gol aí. De Neymar para Messi, de Messi para Mbappé. Gol do PSG contra o Lille de Léo Jardim em 2022. Jogadaça de uns, cochilo de outros. Repare que o Lucas Barbosa apareceu livre entre o Varela e o Léo Pereira. Eu assumo a culpa, foi um vacilo meu. Eu não vi a bola saindo do pé do jogador e tomei a bola nas costas. Aos 16 minutos, Felipe Luiz chamou os caras que mudariam o jogo. O Wallace Ian e Vinha. Confesso que entrar do jeito que ele entrou, depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? O Flamengo passou a atacar pela esquerda e recebeu essa falta. Foi a deixa para a redenção de Léo Pereira. Léo Pereira! 1-1, tá bom? O Flamengo queria mais. Quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Aos 39, passe do Léo Pereira para o Vinha ainda na defesa. Ele mostrou que a saúde está excelente. Bola para o Wallace Ian e daí para o Wesley. Matias Vinha, tem o Pedro, ele tocou para o Wallace Ian, clareou, pé direito, tocou para o Wesley, bateu cruzado, gol! Chute cruzado no cantinho, o gol da virada. E será que dá despedida também? O Wesley tem acordo encaminhado para trocar o Flamengo pela Roma da Itália. Essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros. Só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz. Logo depois do gol, uma imagem chamou a atenção. Pedro foi substituído e deu um abraço em Felipe Luiz. A quarta-feira começou com crise e terminou em alegria. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia.
um grupo que se cobra. Esse é o Flamengo. Difícil ter um dia de paz, mas tem muitas noites de festa. Bom, o Wesley está de saída, né? E aí, conforme o Flamengo planejava, o substituto já está acertado. O novo lateral do clube é Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália. Ele também passou pelo Barcelona, da Espanha, pelo Tottenham, da Inglaterra, e teve convocações para a seleção. O Flamengo deve pagar cerca de 58 milhões de reais pelo Emerson, que está com 26 anos. Ele chega no Rio sábado de manhã. Daqui a pouquinho para falar do dia seguinte do Grêmio, depois da eliminação. Mas agora é hora de falar do Flamengo. Vou trazer a Duda Dal Ponte aqui com a gente no telão. E não falta assunto para a gente tratar aqui, né, minha amiga? Bem-vinda ao Tom mais uma vez. É contratação chegando, é contratação quase chegando, é demissão de figura importante aí dentro da estrutura do futebol. E a vitória, que não é menos importante nessa ordem que eu falei, né? Muito pelo contrário, tem que destacar tudo aqui no noticiário do Mengão, hein, minha amiga? Exato, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. As últimas semanas foram agitadas aqui no Flamengo. Vamos começar então pela vitória, né, contra o Bragantino, que, como você falou, deixa o Flamengo coladinho ali no Cruzeiro, com um ponto a menos e com um jogo a menos também. Então o Flamengo tá muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Uma vitória com dois tempos diferentes, tá? No primeiro tempo, o Flamengo teve bastante volume, mas não teve tanta finalização, que era o que faltava, o que vinha faltando nos últimos jogos. 4 finalizações apenas. No segundo tempo, o jogo mudou de figura com as substituições do técnico Filipe Luiz. Ele coloca o Wallace Ian, coloca Vinha, e o Vinha teve participação nos 2 gols do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo começa perdendo depois de uma jogada ensaiada do Bragantino, que sai na frente, 1-0, e aí depois o Vinha tem participação nesses 2 gols do Léo Pereira e também do Wesley, tá? Então 2 gols importantes de defensores aí, e o técnico Filipe Luiz, na entrevista coletiva, elogiou bastante a atuação do Vinha, né? Que vinha ganhando algumas minutagens aí depois de ter aquela lesão no joelho, ficou quase 10 meses fora, agora volta bem, com confiança, em um momento importante aí por conta da falta de laterais, né? Falando em lateral, Joana, aí você falava de contratação, uma notícia de agora há pouco da Letícia Marques e do Caê Mota lá no GE. Globo, Emerson Royal, lateral direito de 26 anos, está acertado com o Flamengo. Ele pertencia ao Milan da Itália. O Flamengo fez uma proposta para comprá-lo por mais ou menos 9 milhões de euros. E ele deve estar vindo, então, para o Flamengo. Está tudo acertado nos próximos dias. E era o que faltava para o Flamengo poder liberar o Wesley, né, que deve ter vivido aí o último jogo bem especial com gol com a camisa do Flamengo. Isso porque o Wesley já está acertado com a Roma da Itália, tudo pronto, 25 milhões de euros a Roma vai pagar para o Flamengo, mas faltava um substituto. O Flamengo só iria liberar o Wesley se recebesse um substituto. E agora, como acertou com o Emerson Royal, hoje mesmo a expectativa é de que nas próximas horas o Flamengo já assine esse contrato com a Roma para o Wesley ser liberado para viajar e fazer então essa temporada lá na Itália, primeira vez indo para um clube europeu, que era o desejo do Wesley desde o ano passado. Então, algumas chegadas, algumas saídas também. Ontem o Flamengo anunciou o Saúl, né, meia de 30 anos, espanhol. Ele vai fazer o primeiro treino amanhã com o grupo. A gente lembra que o grupo chegou nessa madrugada de Bragança Paulista. Hoje é folga, amanhã volta a treinar, já pensando no duelo de domingo contra o Atlético Mineiro. E aí a gente precisa falar também dos bastidores do Flamengo, né, Joana? Como você falou na abertura do programa, o Runco, que é um médico que já passou pela seleção brasileira, foi demitido ontem, do departamento médico do Flamengo, um pouco antes do jogo, por conta daquela mensagem vazada que foi divulgada pela Letícia Marques no GE. Globo, em que ele fala que o Nico de la Cruz, tem uma lesão crônica e irreparável. Os bastidores ficaram agitados e o presidente BAP decidiu demitir o Runco. E aí ontem, depois do jogo, a gente teve alguns pronunciamentos, né? O técnico Filipe Luiz disse que essas coisas externas chateiam o grupo, mas o grupo é blindado e tá ali feito para pensar em campo e isolar, né, esses fatores externos que vem acontecendo no Flamengo desde a semana passada, com o Pedro, e agora com essa polêmica do Runco também. O Léo Pereira falou que eles vão sempre estar junto com os companheiros, que não foi legal a palavra usada pelo Runco, mas que eles estão blindados e que o Filipe Luiz faz isso muito bem, né, de blindar o elenco.
Já o Arrascaeta disse que essas coisas chateiam bastante e que tiram o foco do campo. Então o Arrascaeta é bem chateado porque também é muito amigo do De La Cruz, se pronunciou nas redes sociais dizendo que tá junto com o Nico De La Cruz. Enfim, polêmicas, mas dentro de campo tá tudo dando certo, viu, Joana? E essa é a expectativa, porque agora vão ser 3 jogos seguidos com o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro no domingo e depois pela Copa do Brasil também. Joana, volto com você. Um abraço. Ufa, Duda, quanta informação para você trazer aqui de uma vez, mas é isso. Quanto ao departamento médico do Flamengo, agora resta estabelecer a confiança, né? Porque já passou com um problema, a própria troca do departamento médico foi tumultuado ano passado, aí tem esse episódio, enfim, um momento aí do Flamengo repensar mesmo. Obrigada, minha querida. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Mengão que jogou ontem, pessoal, e venceu o Bragantino de virada. Um jogo, né, que marcou aí uma quebra de tabu do Flamengo. Mengão aí que não vencia há muito tempo o Red Bull Bragantino fora de casa. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. A sua inscrição, pessoal, ajuda o canal a crescer e o seu like ajuda no engajamento do vídeo. Agora bora pro conteúdo. Voltar, porque é uma peça importantíssima. A gente viu quanto que com o Varela não tem uma produção ofensiva pelo lado esquerdo. Eu improviso o Varela. Exato. Né? Até o torcedor deve olhar e falar, pô, e o Varela é um cara qualidade que contribui, né? Já foi improvisado de volante, agora na lateral esquerda, mas tem a ausência de alguém ali que possa produzir mais e fez toda a diferença. E acho que é importante também essa vitória porque é um momento... além dos problemas extra-campo, acho que isso é o que mais tem rodeado o Flamengo, né? Acho que é o principal questionamento, a principal fonte de problema. Mas as últimas 2 atuações do Flamengo em questões de produção ofensiva tinha deixado a desejar, né? O clássico contra o Fluminense, consegue a vitória com o gol do Pedro, como história foi bastante emblemático e para a recuperação também do Pedro. Derrota pro Santos, um time que não produziu, foi muita posse de bola e girando para um lado para o outro, mas não conseguia produzir ofensivamente. E no primeiro tempo deu essa sensação também desse ritmo. E aí a volta do intervalo, as mudanças. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes. Ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato ele participou pouco. Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso, não só pela desvantagem no confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. Que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. É muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Felipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, pô, no Fla-Flu ele era a 5ª opção, se vocês pararem para analisar. A 5ª. Porque ele ia com o BH. O BH lesionou,
Não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento. Né? Então, será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é o seria equivocado, exatamente. Não esse encaixa. É o típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em dar uma sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, de muita intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que está tudo fechadinho lá você atrás... Você pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou. Porque o primeiro gol foi numa bola aérea, poderia ter sido... Foi o Léo Pereira, poderia ter sido o Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente por isso... O que ele tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho que ele tem uma alternância muito 8 ou 80. Então, né? Tem uma música do saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim... Gripe cura com limão, juro bebe é prazer... Do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo virar drogaria. Por quê? Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo pede um estilo de jogador diferente. Quer dizer que o jogo ontem não era bom pro Pedro? Não. Ah, tá de brincadeira. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava todo lá atrás, com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola e precisasse de alguém dentro da área... Ali era um jogo pro Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica do Pedro. Pedro faz bem pivô. Mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Mas jogador técnico, para mim, eu discordo de você, respeito a sua opinião. Jogador técnico você precisa todos os jogos. Todos. Para mim. Você tem que não ter um sou dono da razão nem da verdade. Que esteja bem pra fisicamente. Mim, você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente pega o time do Resenha e coloca pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Não conseguem mais, porque fisicamente você precisa também. Então, você tem que aliar as duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá, ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho assim, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá para fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou. Mas não é a característica dele, né? Não é a característica mesmo nos melhores dele, mas momentos. eu também entendo o que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o gol e aí não tinha como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é muita decisão técnica. Fez o gol da vitória no Fla-Flu, vou botar o cara pra jogar. É um bom jogador, gente. Ele tem facilidade pra fazer gol. Não, e é por isso que acho que tem que... esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos líderes em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E agora me parece muito mais um cenário de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no caso... É um monstro. O Eugênio trouxe o João Nogueira, né? Só isso. E dentro do caso, eu estou de acordo com o Eugênio. Eu acho que um jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante, mas de começo talvez não fosse a melhor estratégia.
Se vocês fossem técnicos da seleção da França em 98, vocês iam falar assim, esse jogo não é bom pro Zidane. Vocês estão de brincadeira. Não, aí ficou fora de alguns jogos que ele estava suspenso, lembra? Aí você o Zidane recompõe pra caramba também, né? Pô, o jogo físico também. É igual falar que o Pirlo não corria. Né? O Pirlo corria pra caramba. Mas aquela final era pro Ronaldo ou não era? Aí é uma resenha boa. Aí dá outro programa. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo acerta a contratação de Emerson Royal. Chegada do lateral direito abre caminho para a liberação de Wesley, que irá para Roma. O Flamengo acertou a contratação de Emerson Royal, lateral direito de 26 anos. Ele será a reposição para a saída de Wesley para Roma. O jogador chega ao Rio na manhã deste sábado para fazer exames e assinar o contrato. Royal pertencia ao Milan, que inicialmente queria emprestar o jogador. O Besiktas da Turquia havia encaminhado nesses moldes a contratação. No entanto, o Flamengo demonstrou interesse ao aceitar a chegada e o jogador em definitivo e agradou ao atleta e ao clube italiano. A negociação gira em torno dos 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões na cotação atual. Por parte dos direitos econômicos, o acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrício Romano e confirmado pela reportagem do GE. Emerson Royal chegou a marcar viagem para Istambul para fazer exames médicos no Besiktas, mas recebeu a proposta do Flamengo na tarde de quarta-feira e decidiu aceitá-la. Inicialmente não era um desejo claro do jogador retornar ao futebol brasileiro, mas a proposta do Flamengo seduziu o atleta. A proximidade com a seleção fez o lateral colocar na balança e aceitar os números do rubro-negro. O lateral é a segunda contratação do Flamengo na janela que abriu no último dia 10. Na quarta-feira, o clube havia anunciado acerto com o meia-campista Saul, ex-Atlético de Madrid. Emerson Royal chegou à Europa após se destacar no Atlético Mineiro, no Velho Continente. Começou no Betis e disputou 79 jogos, com 5 gols e 10 assistências. Ele teve uma passagem curta pelo Barcelona, com apenas 3 partidas, e voltou a se firmar no Tottenham, time pelo qual disputou 101 jogos, com 4 gols e deu 2 assistências. Na última temporada estava no Milan e fez 26 jogos, sendo 22 deles como titular. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.